Graça e paz, irmãos e irmãs. Na devocional anterior nós falamos que Jesus, como luz do mundo, veio iluminar aqueles que estavam em trevas e só viu em sombras. Paulo também diz que as coisas antigas, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, os rituais litúrgicos, o templo, o sacerdócio, todas essas coisas eram sombras dos bens futuros. Ou seja, eram sombras, representações daquilo que havia de vir. E quem havia de vir era Jesus Cristo. O apóstolo João não fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas ele fala da vinda. E falando dessa vinda de Jesus, como se fosse falar do seu nascimento, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso se encontra em João capítulo 1, versículo 14, que eu vou ler para você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Pensando em Jesus, a luz que revela que estava escondido, ou que tinha sombras somente tentando mostrar para nós alguma coisa, Jesus ele veio ser uma das grandes revelações de Deus que já tinha sombra no Antigo Testamento, como o tabernáculo, por exemplo. Então, a partir de hoje, nós vamos explicar algumas coisas que o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus, traz de forma perfeita aquilo que antes era sombra. E como eu citei agora, o tabernáculo é a nossa primeira meditação. O tabernáculo está dentro desse texto, porque quando diz o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no original grego, a ideia de tabernaculou, ou armou sua tenda. E aí vamos para o passado, vamos lá para as sombras, né, do Antigo Testamento. Você vê lá no Êxodo, por exemplo, Deus dando ordem a Moisés que construísse um tabernáculo. Ele pede para que as pessoas tragam doações de panos, de materiais como ouro, prata, bronze e outros utensílios. E assim eles vão construindo o tabernáculo. Quando constrói o tabernáculo, o que acontece na inauguração, na consagração, o tabernáculo se enche da glória de Deus. Mais tarde, Salomão também vai construir um templo. Ele também recebe doações. Se constrói um maravilhoso templo. Na inauguração, ele faz sacrifícios e a glória de Deus enche o templo também. E aí, mais tarde, você tem os profetas dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro. E o texto que dá para nós não uma referência de uma reconstrução do templo de Salomão, mas está falando de um templo maior mesmo. E esse templo maior é a pessoa de Jesus Cristo. Como é que sabemos de que Jesus era o tabernáculo? Porque Jesus fala. Ele chega a dizer o seguinte, que ia destruir o templo de Herodes, aquela bela construção, e reconstruí-lo em 3 dias, fazendo uma referência quando ele ressuscitasse do morto depois do 3º dia. E assim Jesus é o verdadeiro e maravilhoso, perfeito tabernáculo, onde reside o quê? A glória de Deus. Por isso que o autor de João diz o seguinte, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, em Jesus residia toda a plenitude da divindade. Ele era o tabernáculo perfeito. Mas tem coisas a mais para nos ensinar a respeito da questão de tabernáculo também, nas Sagradas Escrituras. Jesus, quando ele faz a sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, ele fala de que ele quer de novo receber uma glória que tinha antes juntamente com o Pai. E de fato, Jesus vai receber essa glória na sua ressurreição. E agora que ele reside no céu, ele tem toda a sua glória restituída novamente. E o que ele promete aos discípulos? Promete aos discípulos de enviar o Espírito Santo a cada um de nós, e o envio do Espírito Santo é o envio dele mesmo e da sua glória para habitar agora na igreja, para habitar no seu povo. E a igreja do Senhor hoje é o novo tabernáculo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, vós sois o templo do Espírito Santo. É muito importante ter essa compreensão. O tabernáculo, o templo antigo, eram sombra dos bens futuros, era a sombra de Jesus Cristo. Jesus é o tabernáculo perfeito de Deus. Só que agora ele reside no céu. Mas o seu Espírito habita em nós. Nós somos agora o tabernáculo do Senhor. Nós não somos perfeitos,
Mas nós temos que trabalhar, como Paulo recomenda aos Coríntios, para que a nossa vida seja pura. Uma das coisas que a gente aprende no Antigo Testamento é que o tabernáculo deveria ser sempre limpo, sempre bem cuidado, sempre bem organizado. Da mesma forma, nossas vidas têm que estar sempre purificada, limpa, organizada, porque Jesus, em certo momento da vida de cada um de nós, ele estava à porta batendo, dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na sua vida aconteceu de você abrir a porta para Jesus. Ele entrou em você, ele habita em você. E agora você tem que manter a casa sempre bem arrumada. Se consertar sempre diante do Senhor a cada manhã, para que na residência do Senhor ele sinta prazer, sinta alegria em estar conosco. Velemos pela casa do Senhor. Cuidemos da casa do Senhor, que é a igreja, que somos nós, o povo do Senhor, porque ele habita em toda a igreja dele. Amém, queridos? Eu quero orar agradecendo porque o Senhor, ele, sendo rico em misericórdia, ele habita em nós. Nós, seres humanos imperfeitos. E ele não faz distinção de pessoas. Seja pobre, seja rico, seja bonito, seja feio, seja o que for, ele escolheu habitar em nós. O que ele espera de nós é humildade. O que ele espera de nós é verdadeira adoração. O que ele espera de nós é que a gente o sirva de coração a ele, para que assim ele se sinta alegre em nós. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Espírito, o Espírito de Cristo, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, para habitar na Sua igreja. Uma igreja imperfeita, muito longe do que foi Jesus Cristo, que foi totalmente perfeito. Mas Tu se agrada de nós a si mesmo e nós só devemos Te agradecer por isso. E da nossa parte, Senhor, nos ajuda, que o próprio Espírito nos ajude a limpar o nosso interior, a organizar nossa vida interior, para ser uma habitação agradável à Tua glória, Senhor. E assim, ao manifestar a Tua glória através de nós, o mundo possa crer em Ti também, Senhor, vendo a glória do Ungido do Pai em nós. Como Paulo disse aos Colossenses, a Tua esperança, a esperança da glória de Deus, é que o mundo veja Cristo em nós e que nós consigamos refletir a glória do Senhor que habita em nós. Isso te pedimos e nós também te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.